Ele era um garoto bom pra estudar e paquerar. Pra obedecer seu pai, ele já saía com hora pra voltar. Boa noite, eu sou o Álamo, Álamo Leonardo. Já participei de algumas bandas, de ska principalmente, Maleducados, Hot Machine. Hoje em dia eu toco no Stop Fork, também parado. Tem um projeto também que chama Álamo e os Descontrolados. Também tem um programa aqui na Mutante Rádio, Álamo Descontrolado. Visitava a galeria do rock pra ver os amigos, todos iguais. Franjar na cara e bracelete no pulso, essa é a moda de caras legais. Até que um dia o seu mundo acabou, seu fotolog não atualizou. Emo boy, oh, oh, oh. Chora quando a mãe não põe no prato o que gosta. Chora quando o MSN não lhe dá resposta. E valeu, uma honra participar dessa aula aí, cara. Sempre quis participar desse programa. Sua vida era curtir o som, pintado e chorado pra poder imitar. Sua mesada era pro visual, andar na moda é o que há. Até que um dia o seu pai se cansou de sustentar e mandou ele trabalhar. Emo boy, oh, oh, oh. Chora quando a mãe não põe no prato o que gosta. Chora quando o MSN não lhe dá resposta. E pro trabalho ele foi chorando, estava com medo de ter que ralar. Se lembra o primeiro dia de aula, onde todos queriam me sacanear. Mas quando chegou ele se emocionou. Na empresa do seu pai tinha computador. Emo boy, oh, oh, oh. Chora quando a mãe não põe no prato o que gosta. Chora quando o MSN não lhe dá resposta. A intenção não humilhar ninguém, mas se você for assim, chore também. Emo boy, oh, oh, oh. Chora quando a mãe não põe no prato o que gosta. Chora quando o MSN não lhe dá resposta. Então, cara, eu já nasci no ambiente musical, tá ligado? Eu fui até entrevistar meu pai antes de vir aqui fazer o programa, perguntando o que eu comecei a ouvir e tal. Eu acho que quando eu cheguei da maternidade, a primeira coisa que eu ouvi foi Beatles mesmo. E meu pai tinha uma influência rock dentro de casa, ele me passou uma influência de rock and roll. Daí eu ouvi muito Beatles, Alice Cooper, Kiss, Queen, mais umas bandas que... o primeiro EPzinho do The Clash eu ouvi também já de criança, através dos discos do meu pai. E o lado da minha mãe, eu tinha uma influência que na época eu não gostava, mas hoje eu gosto, que é de sertanejo, samba raiz, os modão de viola, tipo Tião Carreiro, assim e tal. Então em casa sempre foi assim, sempre teve o lado rock que veio do meu pai, o lado mais sertanejo, música popular que veio da minha mãe. Acho que uma das primeiras coisas que eu comecei a gostar mesmo de verdade foi Beatles, velho, que eu comecei a curtir, que meu pai mostrava pra mim as músicas no fone de ouvido. Depois eu fui ouvir Kiss pra caramba, logo na sequência, desde moleque. Meu pai tinha um disco do Motorhead também, que eu conheci o Motorhead bem novinho, cara, antes dos 10 anos com certeza. Mas foi ver o primeiro som que eu ouvi, que me influenciou, que me fez até querer tocar bateria mais pra frente, foi Beatles. A gente ouvia muito o disco For Sale, que eu não sei qual o número que é, mas é um dos primeiros, da primeira fase dos Beatles ainda. E tem um som que eu curtia muito que chama You Gonna Lose That Girl. You're gonna lose that girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, you're gonna that girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind. Gonna change her mind. And I will take her out tonight, and I will treat her kind. Gonna treat her kind. You're gonna lose that girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. If you don't treat her right, my friend, you're gonna find her gone. 'Cause
a point of taking her away from you. Watch what you do, yeah. The way you treat her, what else can I do? Of taking her away from you. Watch what you do, yeah. The way you treat her, what else can I do? If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind. She's gonna change her mind. And I will take her out tonight, and I will treat her kind. I'm gonna treat her kind. You're gonna lose that girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Daí no começo da adolescência, vamos dizer com uns 12 anos, uns 11 anos assim, eu comecei a curtir Guns, tá ligado? Comecei a gostar de Guns N' Roses. Daí é uma banda que depois eu parei de gostar, daí eu achei chato e agora eu voltei a gostar de novo. Não sou fã, não vou comprar um disco, mas se eu tô num rolê e toca algum som do Guns, eu vou curtir. Eu queria só ser roqueiro, né, cara? Então eu descobri que eu era roqueiro, que eu gostava de rock, porque meu pai me avisou que eu era roqueiro e que eu não era do sertanejo e eu seguia a risco isso aí. Daí depois eu vi essas coisas de Guns N' Roses, daí depois eu entrei acho que um pouco no metal, Iron Maiden. Nessa mesma época eu comecei a já achar um pouco mais legal os discos de uns rock mais pesados, tipo Alice Cooper, que meu pai tinha lá. Daí foi quando eu achei, já até mencionei, achei o vinilzinho do The Clash. Esse vinilzinho tinha London Calling. Era um lado London Calling e do outro lado Train Wreck, que é cantado pelo Mick Jones. London calling to the faraway town.
Daí quando eu descobri que Clash era punk, na mesma época, eu e meus brothers lá do bairro, Fieldman, o Andinho, tá? Até que o Andinho eu conheci um pouco depois. Os caras começaram a ouvir Ramones. Nessa época, eu ainda tava curtindo Guns. Os caras me zoavam porque eu gostava de Guns. E eu ainda brigava, falando, não, mano, mas olha esse solo, tá ligado? Olha esse virtuosismo dos caras e tal. Nessa época eu já tava começando a tocar bateria. Mas daí eu peguei o Ramones Mania pra ouvir. E quando eu peguei o Ramones Mania, mano, daí mudou tudo, cara. Daí eu parei de escutar tudo que eu ouvia. Simplesmente desliguei todos os discos e falei, eu só quero ouvir essa banda. Tem gente que acha que eu sou fanático. E daí eu peguei o Ramones Mania, cara, e tudo que eu ouvi daquele disco eu gostei, mano. Tudo, exatamente tudo. Fiquei apaixonado por aquilo. Daí na sequência eu comprei o Brain Drain. Daí eu descobri um Rock to Russia antigo lá, que era de um amigo do meu pai, que eu nem sabia, nunca nem tinha prestado atenção nesse disco. Daí fui fazer coleção de Ramones em vinil, né, cara? Se for pra lembrar um som dessa fase aí, do Ramones Mania, um som que eu curtia muito, que foi um dos que... Acho que o que eu mais curti na época era o Outsider. Porque eu gostava pra caramba da voz do Didi cantando no meio. Oh, aquilo lá me arrepiava, velho. Arrepiava mesmo, até hoje arrepia. Daí depois dessa época, nessa mesma época inclusive, daí, isso aí foi um tempo depois que meus pais tinham se separado e tal, e meu pai começou a namorar uma senhora, e ela tinha uns filhos que eram gente boa, e um dos moleques, ele era skatista, eu vi uma sonzeira e tal, ele era mais velho que eu, nessa época eu tinha uns 13 anos, ele era mais velho e entrou no mundo cooperativo, começou a ouvir outros sons, começou a ir em baladinha de música mais moderninha da época, que eu nem lembro se já era música eletrônica, mas acho que era um bagulho meio house, assim. E ele desencanou dos discos dele de punk. Daí ele me deu nada menos do que o vinil branco do Dead Kennedy, Fresh Fruit for Rotting Vegetables. Daí eu vi esse bagulho e falei, mano, eu descobri que o que eu gosto é punk mesmo, eu sou punk, é isso que eu vou ouvir. God told me to skin you alive. I get COVID, and everything I lie. I get COVID, I make money cry. Got some money in my car, I wanna hear them scream. Be the fucking candy, smoke Halloween. So you're in that gay club, you're in the control rail. How about some pie here? I'm trying to keep you chill. Can't hit that school rat, I think I see that tires.
under my helping hand will tell the right. Ever wanna die? Of course you have. But I won't till I get my revenge. I've been fucked one too many ways, but I don't wanna see people anymore. Things I never saw before, but you see them for the shit they are. They're good as I get away with me. Anyone can be king for a day. So I kill children, I love to see them die. I kill children, and make them always cry. I kill children, I make me hit indoors. I kill children, can I do it for yours? 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 Yes! Daí eu comecei a buscar mais punk rock, mano. Daí fiquei fissurado mesmo no punk rock, esqueci as bandas de metal que eu via, de heavy metal na verdade, as bandas de hard rock, só punk. Daí eu fui atrás, peguei na época a Dix. The Jam.
The Damage, que eu gosto pra caralho. Daí, aqui no Zanaga já, em americano, isso aí já com uns 14, 15 anos, a galera começou a curtir Billy Idol, que era o Verne do Zanaga e tal. Esses caras eram tudo punk e começaram a ouvir Billy Idol. De onde o cara falou pra mim, cara, antes de morrer eu tenho que ver Ramones e Billy Idol. O Verne falou isso. E na época eu fiquei na dúvida, eu falei, pô, por que, mano? Porque Billy Idol era mó comercial, eu vi o Billy Idol assim como um Prince, tá ligado? Como Michael Jackson. Daí eu fui entender. Anos depois fui buscar o som do Billy Idol. Daí eu descobri o Generation X poucos anos depois. Generation X pra mim é uma das bandas mais legais até hoje. E queria até rolar um som deles, o Kiss Me Deadly, que é uma das músicas mais bonitas do punk rock. Greyhounds rocking out tonight to maximum rockabilly. When two punks choose Arista Subway for a tube to Piccadilly. Whose efforts stir fast gangs for glory. Another dumb casualty, having fun. In Salvage 6, a hidden flick, knife flicks. Oh, kiss me, deadly tonight. Another battle was won and lost down the Bishop's End last night. The spotlights picked the kids in triumph with 1,000 scarves in flight. See how they run with a spring from the terraces in black and white. Young and old's into a fight, having fun. Cause I was sick with violence for a fix. Kiss me, let me tonight.
Daí é isso, cara. Daí dentro do punk rock eu fui ouvindo muita coisa dessa linha, muita banda britânica, banda nova-iorquina. Daí eu fui buscar as influências que os Ramones tinham. Daí eu já cheguei a Stooges, T-Rex, New York Dolls, cara, que New York Dolls é foda demais. 1, 2, 3, 4, try it, pick it up, take down lights away, try it, pick it up, don't take your life away, try it, pick it up, don't try to take my night away, and please don't you ask me if I love you, if you don't know what I'm doing, what you know is, try it, pick it up, take down lights away, try it, pick it up, don't go your love away, try it, pick it up, don't try to take my night away, and please don't you ask me why I love you, because I don't know why I do, if I know, try it, pick it up, take down lights away, try it, pick it up, don't take my night away, try it, pick it up, don't got to take them all away, and please don't you ask me if I love you, because I don't know if I do, I'm all about it out here with you, and baby, I'm Und Herr, und how does thou call down, Fräulein? Try us, pick it up, take down lights away. Try us, won't get it up, don't throw your love away. Try us, you better pick it up, don't take your life away. Try us, won't pick it up, better put that gun away. Try us, won't pick it up, don't take my night away. Try us, won't pick it up, better take down lights away. Try us, won't pick it up, don't throw your love away. Try us, won't pick it up, better take them all away. Oh, try us, oh, oh, my sweet baby, yeah, yeah. Oh, oh, try us, oh, oh, baby, you're the one. Oh, then I cannot try us, won't pick it up, take them lights away. Try us, won't give it up, throw your life away. Try us, won't pick it up, don't take your love away. Try us, time to take my night away. Try us, don't take my night away. Oh, try us, don't take my night away. Try us, don't take my night away. Try us. Então, cara, falando de punk rock foi isso. Eu peguei o protopunk nova-iorquino, um monte de banda punk de Nova York, da Inglaterra. Isso aí me rendeu vários discos que depois eu vendi tudo, que eu fui mudar para os Estados Unidos, eu peguei minha coleção de vinil e vendi tudo. Não posso falar em troca do que eu vendi. E achei que não ia voltar mesmo. Mas daí, antes ainda de ir para os Estados Unidos, eu fui para os Estados Unidos com 17 anos. E daí quando eu tinha uns 15, uns 16 anos, eu comecei a tomar uma galera de Campinas, que eu comecei a dar um rolê junto, que é o Thiago Sandoval, o Caio, o Fernandes Aguiar, que chamava ele de Offspring. Daí eu conheci Mussarelas, conheci as bandas de Campinas que eu curti pra caralho. Aliás, eu fui pra cacete de Mussarelas. Leave me alone. Tonight I want my macaroni.
Daí essa galera me mostrou alguns ritmos que eu não conhecia e achei estranho no começo, que era o ska. Daí eu comecei a conhecer Specials, que foi acho que a primeira banda de ska que eu conheci, já achei do caralho. Inclusive eu tinha aquele lance que muita gente tem até hoje de falar que o ska é o reggae com punk. Daí depois que eu descobri que o ska veio muito antes do punk rock, veio aliás antes do reggae. É o primeiro som jamaicano, assim, considerado música jamaicana é ska, né? Que depois foi diminuindo o ritmo, os caras foram fumando mais maconha e foi ficando mais lento, daí passou pelo rocksteady, o reggae, daí veio dub e tudo mais. Mas aí os caras começaram a mostrar ska. Mas eu conheci Specials e em vez de eu ir pra linha do ska tradicional nessa época, eu comecei a ouvir as bandas de ska punk. Daí eu ouvi Operation Knife e algumas outras bandas da época, mas meu, Operation Knife mudou tudo, a nossa galera inteira não tirava esse disco. Daí assim, continuamos ouvindo bastante tempo de ska punk, daí fomos ouvindo skacore, daí nisso a gente ainda era moleque, e tinha uns caras meio mais velhos que começaram a zoar a gente por gostar de ska punk, skacore, que isso era coisa de moleque de high school, e hoje em dia eu vejo mais ou menos dessa forma. Apesar de eu ainda gostar de ska punk e skacore, ainda vejo, se vê uma banda de skacore, você imagina aquele filme do high school americano com a Alicia Silverstone, tá ligado? Aliás, Mighty Boston tocou nesse filme aí que tô lembrando. Mas eu gosto até hoje, cara. Eu também deixei de gostar um tempo porque eu comecei a descobrir muita coisa que eu considero mais legal, mas depois eu voltei a achar legal o skacore. Mas foi daí que eu comecei a descobrir ska. Comecei a ouvir um monte de banda massa, Scatalites, vários cantores, Desmond Decker, Larry Aitken, Prince Buster, e um monte de banda que até rola no meu programa aqui, e é o tal da primeira onda do ska jamaicano. Isso aí abriu muito meus horizontes musicais, né, mano? Eu era um moleque que cresceu com rock, e depois punk rock, daí eu ouvi um pouco de ska, que não sai da linha dos 3 acordes. É simples, mas ele é melhor arranjado, vamos dizer assim. Tem músicos que beiram o virtuosismo, no piano, nos metais e tal. Aí a primeira banda de ska tradicional que eu ouvi foram mesmo os Scatalites. Guns of Navarone.
E depois eu fui buscando mais banda, e chegou até as bandas da terceira onda, que são, e a minha banda favorita de ska de todos os tempos é o Slackers, que já veio pro Brasil várias vezes, eu tive a oportunidade de abrir o show deles. Aliás, a maioria das bandas de ska que eu gosto muito, a gente já teve a honra de abrir o show, com os Catalites, Slackers, Chris Murray, que até gravou com a gente e tal. E é uma onda que se faz, são bandas que a gente é muito fã, mas não tem aquela distância, tá ligado? Tipo, não é tão distante como você ser fã do Metallica e ficar amigo do James Hetfield. Isso é difícil. Agora, quando você gosta de banda underground, é muito legal que as bandas que você idolatra, de repente o cara é seu amigo e tá gravando um som com você. São coisas que podem acontecer. Então, falando do Slackers, vou rolar aqui o som Yes, It's True, do disco deles, que é o Question. Oh my baby, yes it's true. I've been a lonely man for you. Little baby, it's no lie. Without you I'd surely die. They don't know but I can see. They try to take you away from me, but they don't know what I do. I've been a lonely man for you. Blindfolded
my life. Good Lord, it's a dreadful sin, this kind of world I'm living in. Papers don't tell me no news, make the choices I should choose. First they say that we are free, self-contained in apathy. Good Lord, it's technology, tries to take you away from me. What could I do, baby, without you? Bullet bomb, gun or knife, just to keep you in my life. What could I say? Which you gonna win? And some wish that you would, but they don't do me no good. Oh baby, nobody knows that yes it's true. I've been a lonely man for you. Good Lord knows that yes it's true. I've been a lonely man for you. I've been a lonely, I've been a lonely, I've been a lonely man for you. So lonely, I've been so lonely. I've been a lonely man for you. I've been a lonely man for you. Pulei uma fase, inclusive, do hardcore melódico. Eu vou rolar um outro hardcore melódico que eu não sou mais tão fã, mas eu ouvi muita banda dessa época aí. Mas se for dizer as bandas punks que eu acho que são mais importantes pra história da música, não são nem as que eu mais gosto, eu iria colocar Ramones, Sex Pistols, The Clash, daí depois vem a linha do começo do hardcore, com Black Flag, Dead Kennedys, Bad Brains. Eu acho que esses dois movimentos foram fundamentais pro punk nunca morrerem. Que é o primeiro, e depois quando tava caindo, o punk tava virando new wave, as bandas tipo Blonde, Jam, Damage, essas bandas todas começaram a fazer um som meio new wave, mais calminho e tal. Surgiu o movimento nova-iorquino do hardcore, que salvou o punk rock. Se não fosse isso, eu não sei o que teria acontecido com o punk rock. Que daí veio, né, cara, as bandas Discharge, Agnostic Front, Minor Threat, os próprios que eu já citei, Bad Brains, Black Flag, Dead Kennedys. Então essas bandas foram muito importantes pro punk se manter vivo. E essa onda foi chamada na época de hardcore, né, cara? Foi daí que surgiu o nome hardcore. Circle Jerks. Vai então, Black Flag TV Party Tonight. Foi uma das primeiras que começou a destruir mesmo nessa época. Tonight, we got nothing better to do.
Você me odeia, eu não vou discutir não. Apesar de eu ter razão, você vai se arrepender e eu vou te esquecer. Se você me odeia, você ama sem noção e não sabe o que é bom. Você me sacaneou, o culpado é que eu não sou. Se você me odeia, vá procurar o que fazer. Pare de me comprometer, fique com seu garanhão ou uma sapatão. Se você me odeia, não é por decepção, talvez por insatisfação. Tá na hora de saber que eu vou prevalecer, mas não me odeie. Minha primeira banda foi com meu pai, uma banda de bailinho que a gente fazia um monte de formatura, essas coisas, e eu era batera dessa banda. E rolou. Daí nessa a gente tocava até uns punkzinhos nessa época e tal. Mas a minha primeira banda punk foi Nós Três, que a gente montou em 90 pra 91. Eu era molequinho, era batera e vocal, e a nossa influência dessa banda aí era total punk nacional. A gente ouvia Olho Seco, Ratos de Porão, Garotos Podres, Cólera pra caralho. Apesar de Garotos Podres é a banda que eu acho que mais influenciou a gente. Inocentes. Daí tinha as bandas do começo do rock and roll, Plebe Hood, os próprios Titãs. Então a gente era bem influenciado por essa onda do punk nacional dos anos 80. Que eu curto muito até hoje. Eu acho que, cara, foi talvez o movimento punk mais honesto do mundo, assim. Se for pensar no movimento, nos perreios que os caras passavam, na luta que eles tinham contra a ditadura. Então, pô, esse punk surgiu aqui em meio à ditadura militar, que você não podia falar nada. Então surgiu um punk rock fudido, cara. E essa foi a influência da minha primeira banda punk, toda essa cena punk de São Paulo, principalmente. E se for pra rolar uma banda, acho que a banda que mais influenciou a gente foi Garotos Podres. Então vou rolar aí rock de subúrbio. Ecoam gritos de uma
eu vivo meio no passado na música, cara. Eu vivo meio no passado. Eu tento buscar banda boa, tento buscar coisa nova, boa. Tem algumas bandas, tipo aquela banda dos caras do Black Flag, do Circle Jerks, lá, o Off, do caralho. Tem um monte de projetos, se for lembrar, aquela banda Red, que também acho foda. Tem algumas bandas legais de 2000 pra cá que eu gosto muito. Mas, cara, eu te digo que eu não ouço música tentando não gostar. Toda música que eu ouço, eu tento gostar muito, velho. Eu ouço uma banda, eu tento gostar. Mas a maioria das coisas que me agrada naturalmente, ou são coisas de bandas antigas, ou são bandas antigas com CDs novos, com discos novos. São poucas as bandas novas que me agradam muito. Mas banda nacional, cara, pode dizer, The Bombers de Santos é do caralho, Não Há Mais Volta, é muito foda. Tem das bandas meus amigos que já não são 2000 pra cá, então, mas 2000 pra cá, Não Há Mais Volta. O Marzella de Ska, uma banda que eu acho foda, que também é nova. Se eu pensar bem, cara, eu vou falar um monte de banda legal, principalmente banda nacional, velho. Tem muita banda nacional underground dos anos 2000 pra cá que são muito, muito legais mesmo. Aprende a gelar, decidi buscar a forma melhor pra não me estressar. Debaixo da pia estava a solução: cachaça, um pouco de açúcar e limão. Foi aí que começou a fuder. Sentei do lado da mina mais tosca, quando fui ver eu já tava sem roupa. E não tinha noção nem juízo no mundo pra me conter. Já aprendi a gostar de errar. Amanhã é dia de recomeçar. A beber. Por não lembrar o que passou, eu ligo pro amigo e pergunto o que rolou. Já rindo, ele disse que fui o centro da atenção, contando que eu era o herói que pegava dragão. Foi então que eu comecei a entender que sou o cara mais feliz do mundo, cachaceiro mais um vagabundo. Sou da paz e quero ver alguém com moral pra me repreender. Já aprendi a gostar de errar. Amanhã é dia de recomeçar. Vai ser difícil pra ler.